Meu padrasto levou minha mãe e seus filhos de férias enquanto me deixaram sozinha no hospital, mas agora que falei com meu pai eles estão em sérios problemas com as autoridades. Odeio meu padrasto. Kevin é uma das pessoas mais frustrantes, controladoras e insensíveis que já conheci. Desde que ele se casou com minha mãe, minha vida virou de cabeça para baixo. Para colocar em contexto, meus pais se divorciaram há 3 anos. Minha mãe e meu pai nunca se deram bem e brigavam com frequência. Quando anunciaram o divórcio, não fiquei muito surpresa. Minha mãe e meu pai nunca foram um grande casal desde o início. Honestamente, eles tentaram fazer funcionar, mas sempre havia tensão entre eles, especialmente em relação às responsabilidades domésticas. Embora tecnicamente minha mãe fosse dona de casa, ela não gostava das tarefas domésticas típicas que geralmente são associadas a esse papel. Cozinhar, limpar ou até mesmo me ajudar com a lição de casa não eram realmente suas prioridades. E ela não escondia seu desagrado por fazer essas coisas. Em vez disso, ela adorava passar grande parte do tempo no telefone tentando aumentar suas redes sociais. Ela se considerava uma influenciadora de beleza, sempre gravando ou postando algo, embora sua quantidade de seguidores não fosse exatamente impressionante. Quando não estava colada ao telefone, passava grande parte do seu tempo, e uma parte considerável da renda do meu pai, saindo com as amigas. Compras, brunches ou tratamentos de beleza eram suas atividades regulares. Ela nunca se encaixou no molde do que a maioria pensa como uma mãe típica. Enquanto outros pais geralmente revisam as tarefas de seus filhos, certificam-se de que estejam em dia com seus estudos e perguntam sobre seu dia, a preocupação da minha mãe era com outras coisas, como cuidar de si mesma. Ela estava sempre estressada com sua aparência e também esperava que eu me mantivesse em forma e apresentável o tempo todo. Era quase como se ela me visse mais como um reflexo de sua própria imagem do que como uma pessoa independente dela. Enfim, depois do divórcio ambos obtiveram a guarda compartilhada e meu tempo era dividido entre os dois. No início tive dificuldades para me adaptar a viver entre duas casas separadas. Justo quando estava começando a me acostumar, minha mãe conheceu Kevin. Ela parecia encantada com ele desde o primeiro encontro. Em apenas alguns dias eles começaram a namorar oficialmente. Depois de algumas semanas minha mãe o apresentou para mim. De repente esse estranho estava em toda parte e esperava-se que eu o aceitasse em nossas vidas de braços abertos. Agora, eu não teria nenhum problema em aceitar Kevin se ele fosse uma pessoa decente, mas a realidade é que ele não é. Desde o início Kevin tinha essas expectativas irreais. Ele assumiu que eu simplesmente o aceitaria felizmente como meu novo pai. Embora aos meus olhos ele fosse um total rebaixamento em comparação com meu verdadeiro pai. Ele constantemente se intromete na minha vida e parece aproveitar cada oportunidade para me menosprezar. Sinto que não importa o que eu faça, ele sempre encontra uma maneira de me criticar ou me controlar. Por exemplo, ele tem 2 filhas e fica visivelmente incomodado comigo quando acha que estou agindo muito feminina, como ele gosta de dizer. Ele me disse diretamente que eu não deveria usar vestidos nem saias justas, como se minha forma de vestir fosse da conta dele. Ele também insiste que eu não deveria deixar meu cabelo solto e espera que eu o mantenha preso em um coque o tempo todo. E não termina aí. Se eu tiver amigas em casa, ele sempre interrompe dizendo que só está verificando. Mas não é um simples cumprimento ou uma pergunta casual. Ele literalmente entra sem avisar e fica rondando, como se não confiasse em mim nem nas minhas amigas para estarmos sozinhas. É incrivelmente invasivo e honestamente humilhante. Quando protesto e peço que ele nos deixe em paz, ele diz coisas como: meninas precisam de supervisão constante. E que deveríamos fingir que ele nem está lá. É indignante que ele não aplique o mesmo nível de interferência com suas filhas, nem sinta a necessidade de vigiar cada um de seus movimentos. Quando tentei falar sobre o quanto isso me incomoda com a minha mãe, ela não pareceu se importar. Ela me disse que ele só estava sendo protetor, como se isso justificasse seu comportamento. E para piorar tudo, as 2 filhas de Kevin fazem minha vida ainda mais difícil. Elas não têm nenhum conceito de espaço pessoal e suas personalidades se chocam com a minha em todos os sentidos possíveis. Além de tudo, elas são implacáveis em me assediar, seja zombando, debochando ou encontrando novas maneiras de me fazer sentir mal. Elas me incomodam constantemente. Em vez de intervir, minha mãe minimiza o comportamento deles dizendo: é assim que todos os irmãos se dão. Quando minha mãe decidiu se casar com Kevin depois de apenas 1 ano de namoro, ela esperava que eu simplesmente aceitasse. Ela me disse sem rodeios que amava Kevin e estava decidida a fazer seu casamento funcionar. Ela sabia que eu tinha dúvidas e frustrações, mas foi clara sobre o que queria de mim, que eu desse uma chance a Kevin e não complicasse as coisas para ela. Parecia muito a pedir, especialmente considerando a rapidez com que tudo estava acontecendo, mas eu queria apoiar minha mãe e manter a paz, então concordei em tentar. Desde então eu realmente fiz um esforço para aceitar Kevin e suas filhas. Tentei me adaptar às suas rotinas e aos novos costumes, embora tenha sido muito difícil. Uma das coisas que mais me incomoda é como Kevin insiste que eu o chame de pai. Não parece certo e cada vez que digo isso não consigo evitar sentir o ressentimento crescendo dentro de mim. Eu já tenho um pai e não quero substituí-lo. No entanto, Kevin não parece entender nem se importar com quão difícil isso é para mim. Mas além do nome, o que realmente dói é a mudança na atenção e nas prioridades da minha mãe depois do casamento. Ela parece mais focada nas filhas de Kevin do que em mim. Ela passa mais tempo com elas, as ajuda com coisas que nunca fez por mim e age mais como uma mãe com elas do que jamais foi comigo. Às vezes sinto que perdi meu lugar na vida dela. Agora ela é mamãe apenas para as filhas de Kevin. Eu adoraria morar com meu pai, especialmente porque ele costuma ser mais compreensivo, mas ele teve que se mudar quando conseguiu um novo emprego em outra cidade que lhe paga significativamente melhor. Ele ainda me visita de vez em quando, mas eu moro com minha mãe em tempo integral.
Meu pai e eu também conversamos regularmente por telefone. Ele sabe sobre alguns dos problemas que tenho com Kevin e suas filhas porque eu contei a ele. Ele é muito compreensivo e até tentou falar com minha mãe sobre a situação. Acredito que ele realmente quer ajudar, mas cada vez que ele menciona o assunto minha mãe o cala. Ela diz a ele para não se intrometer e não interferir em seu casamento. Ao longo dos anos fiz o meu melhor, apesar de tudo, para me adaptar à vida com minha nova família. Eu realmente tentei me esforçar com Kevin e suas filhas na esperança de que se eu me mantivesse paciente e aberta poderíamos construir algum tipo de relacionamento positivo, mas apesar dos meus esforços ainda não vi resultados significativos. Este ano Kevin inesperadamente recebeu uma promoção no trabalho. Quando chegou em casa anunciou com orgulho que nos levaria todos em uma viagem em família. A notícia nos deixou animadas, especialmente porque havia passado muito tempo desde a última vez que fomos de férias juntos. Ele e minha mãe escolheram o lugar e reservaram as passagens e a acomodação para todos nós. Mas como se fosse azar, justo um dia antes da viagem eu sofri um acidente de carro com a minha mãe. Estávamos voltando para casa depois de comprar algumas roupas para as férias quando de repente outro carro nos bateu por trás. Não foi uma colisão grave, mas foi o suficiente para nos desestabilizar e causar alguns ferimentos. Minha mãe estava bem, tirando alguns arranhões e hematomas aqui e ali, mas eu não tive tanta sorte. Acabei com um braço quebrado e uma concussão cerebral por causa do impacto. Chamaram a ambulância e antes que eu percebesse estava sendo internada no hospital. Quando Kevin soube do nosso acidente correu para o hospital aparentemente preocupado. No início pensei que ele realmente estava preocupado comigo e com minha mãe, que tinha vindo porque se importava com o nosso bem-estar, mas então ele começou a mencionar a viagem. Obcecado com a possibilidade de ainda podermos ir e preocupado porque o dinheiro que havia gastado seria perdido. Eventualmente os médicos nos informaram que devido à minha concussão cerebral eu teria que ficar no hospital por alguns dias para observação. Eles queriam ter certeza de que eu estava bem antes de me dar alta, mas viajar estava definitivamente descartado para mim. Kevin me olhou frustrado como se fosse culpa minha ter sofrido o acidente e desperdiçado o dinheiro dele. Como eu tinha que ficar no hospital, minha mãe se ofereceu hesitante para ficar comigo. Isso me deu um fio de esperança. No entanto, Kevin rapidamente interveio argumentando que como as passagens aéreas já estavam pagas, já estávamos perdendo dinheiro com a minha ausência e que não fazia sentido minha mãe também desperdiçar mais dinheiro ficando para trás. Então ele se dirigiu a mim e disse que na minha idade eu deveria ser perfeitamente capaz de ficar sozinha no hospital por alguns dias. Ele apontou quão seguro era o hospital, com médicos e enfermeiras disponíveis 24 horas por dia, insinuando que eu não tinha com o que me preocupar. Kevin continuou insistindo que assim que eu recebesse alta ele providenciaria uma babá para ficar comigo em casa. Discuti com ele dizendo que não me sentia confortável em ficar sozinha no hospital, nem com uma babá cuidando de mim em casa. Implorei a minha mãe que ficasse comigo. Minha mãe tentou me defender dizendo a Kevin que não estava certo me deixar sozinha no hospital. Ela sabia que isso estava errado. No entanto, Kevin continuou insistindo. Ele argumentou que a presença da minha mãe era desnecessária e que ficar significaria apenas estar sentada ao meu lado sem fazer nada produtivo o dia todo. Para ele, não desperdiçar o dinheiro das férias era mais importante do que qualquer outra coisa. Claramente ele não me via como sua verdadeira filha, então não se importava com como eu me sentia ou o que acontecia comigo. Tentei argumentar que com 15 anos eu não deveria ficar sozinha no hospital. Eu estava assustada e com dor, e a ideia de passar por tudo isso sem nenhum membro da minha família ao meu lado era ainda pior. Sugeri um acordo dizendo que talvez a minha mãe pudesse ligar para o meu pai para vir ficar comigo enquanto ela e Kevin viajavam. Claro, ele levaria algum tempo para chegar já que mora em outra cidade, mas eu tinha certeza de que ele viria imediatamente se soubesse que eu estava hospitalizada. Pensei que essa poderia ser uma maneira de eles ainda poderem viajar e ao mesmo tempo garantir que eu não ficasse sozinha. Mas Kevin descartou a ideia quase que imediatamente. Ele menosprezou minhas preocupações dizendo que eu estava sendo boba e exagerando por causa de ferimentos leves. Disse que não queria que meu pai se preocupasse desnecessariamente. Segundo Kevin, não havia necessidade de interromper os planos de ninguém por algo tão trivial como uma concussão cerebral e um braço quebrado, ferimentos que se curariam com alguns dias de repouso no hospital. No final a pressão de Kevin funcionou. Olhei para minha mãe esperando que ela se mantivesse firme e insistisse em ficar comigo, mas como de costume ela cedeu a Kevin. Em vez de lutar pelo que eu precisava, ela concordou em ir. Ela ficou comigo apenas uma noite, o que me trouxe algum consolo. Eu pensava que depois de ver o quão vulnerável eu me sentia ela perceberia que eu precisava dela ali, mas no dia seguinte Kevin apareceu no hospital para buscá-la ansioso para viajar como planejado sem se importar com como eu me sentia. Após apenas um dia sozinha não consegui conter as lágrimas. Uma das enfermeiras notou que eu estava chorando e percebendo que eu não tinha ninguém para cuidar de mim gentilmente se ofereceu para ligar para minha mãe. Eu disse a ela que estava tudo bem, que eles provavelmente não atenderiam de qualquer maneira, mas ela insistiu, então dei a ela o número do meu pai. Eu estava meio que esperando que meu pai me repreendesse ou me dissesse como meu padrasto havia feito que eu estava exagerando e que ficar sozinha no hospital não era grande coisa. Mas no momento em que meu pai atendeu o telefone e a enfermeira o informou sobre minha situação ele se mostrou imediatamente preocupado. Ele pegou o telefone e parecia mais preocupado do que eu o tinha ouvido em muito tempo. Ele me perguntou se minha mãe realmente tinha viajado sem mim. Expliquei toda a situação contando como Kevin havia insistido que estava tudo bem me deixar porque não queria desperdiçar o dinheiro da viagem. E como minha mãe finalmente concordou em ir, meu pai estava furioso. Enquanto eu contava tudo ele ficou em silêncio. Mas eu podia sentir sua raiva se acumulando. Então ele me disse que minha mãe havia apenas mencionado que tínhamos sofrido um pequeno acidente minimizando toda a situação. Ela não havia mencionado uma única palavra sobre meu braço quebrado, minha concussão cerebral, nem que ela e Kevin me deixaram
deixaram sozinha no hospital. Segundo o que ela disse a ele, não havia nada com que se preocupar, então ele não sentiu necessidade de entrar em contato comigo. Meu pai imediatamente me garantiu que viria assim que fosse possível. Ele disse que largaria tudo e dirigiria até o hospital para ficar comigo, não importava quanto tempo levasse. Pela primeira vez desde que fui internada, senti alívio ao saber que meu pai viria ficar ao meu lado e que finalmente alguém estava levando minha situação a sério. Em apenas 2 horas meu pai chegou ao hospital. Vê-lo entrar pela porta me deu a sensação de que um enorme peso havia sido tirado dos meus ombros. Comecei a chorar enquanto ele me abraçava e me garantia que tudo ficaria bem. Então, ele imediatamente foi falar com meus médicos para entender melhor meus ferimentos. Ele estava muito arrependido por não ter estado lá para mim antes e por não ter questionado a versão da minha mãe sobre os fatos. Ele me disse que lamentava ter confiado que estava tudo bem sem verificar diretamente comigo, e era evidente que ele estava se culpando por isso. Durante minha estadia no hospital eu não tinha meu celular comigo porque durante o acidente ele deve ter caído e alguém o pegou, então não tínhamos outra forma de nos comunicar. Por sorte a enfermeira foi muito gentil em fazer isso por mim. Obviamente a raiva do meu pai em relação a Kevin era enorme. As ações dele disseram muito, deixando claro que apesar de estar em um relacionamento com minha mãe eu não era mais do que um inconveniente para ele. Meu pai tentou ligar para minha mãe e Kevin, mas nenhum dos dois atendeu suas ligações. Isso enfureceu ainda mais meu pai, que jurou repetidamente que daria uma lição em Kevin e minha mãe por me abandonarem daquela maneira. Nas 2 noites seguintes meu pai ficou ao meu lado. Tendo pedido permissão no trabalho, ele se certificou de que eu não estivesse sozinha. Ele não se afastou de mim por um momento sequer até que finalmente recebi alta. Mesmo assim ele não se sentia confortável com a ideia de que eu voltasse para a casa de Kevin, onde seria deixada com uma babá até que todos voltassem. Em vez disso ele insistiu que eu fosse para sua casa e eu aceitei. Assim que me instalei na casa do meu pai ele tentou entrar em contato com minha mãe novamente. Ela disse que não tinha conseguido atender as ligações anteriores porque estava se divertindo muito com Kevin e seus filhos. Com isso a fúria do meu pai aumentou ainda mais. Ele lhe disse que me abandonar no hospital era um ato grave de negligência e que planejava tomar medidas legais para responsabilizá-la, a ela e a Kevin. Ele até mencionou levá-la ao tribunal se necessário, deixando claro que estava disposto a denunciá-los por suas ações. Meu pai me comprou um novo telefone agora, o que não tem sido tão bom quanto parece. Desde então meu telefone não para de tocar com ligações e mensagens de texto de Kevin e da minha mãe, em vez de reconhecerem o que fizeram ou expressarem algum tipo de pedido de desculpas. Eles enviam mensagem após mensagem me acusando de arruinar suas férias ao contar ao meu pai sobre minha situação. Kevin chegou a dizer que tudo que eu tinha que fazer era ficar quieta e ficar no hospital sem fazer nenhum escândalo. Segundo eles, tudo teria ficado bem se eu simplesmente tivesse cumprido com o que eles queriam. Então, esse é o meu estado atual com a minha família. Atualização. Para todos que perguntam, agora que tive um tempo para refletir e conversar com meu pai, percebi que houve muitas vezes ao longo dos anos em que Kevin e minha mãe me negligenciaram e eu simplesmente deixei passar. Fiquei calado esperando que as coisas mudassem, mas nunca mudaram. É difícil admitir, mas eu permiti que me deixassem de lado por conveniência deles. Agora olhando para trás, não consigo acreditar que tolerei isso por tanto tempo. Por exemplo, Kevin frequentemente menosprezava meu relacionamento com meu pai. Ele constantemente fazia comentários negativos sobre ele, dizendo coisas como ele é um fracassado ou um irresponsável comparado a ele. Isso acontecia porque Kevin acreditava firmemente que meu pai não tinha sido um bom marido para minha mãe e portanto sentia que tinha o direito de falar mal dele. E minha mãe nunca lhe pedia para parar. Sempre que eu tinha problemas em casa ou tentava falar com minha mãe sobre eles, Kevin dizia que eu fazia drama por tudo ou que era muito sensível por ser mulher. Kevin constantemente demonstra favoritismo por suas filhas, mesmo nas interações mais pequenas do dia a dia. Ele não tem problemas em dar dinheiro a elas para qualquer coisa que precisem sem pensar 2 vezes, mas quando eu peço algo para minha mãe, Kevin me interroga com um sem fim de perguntas. Ele sempre afirma que estou comprando coisas desnecessárias e desperdiçando dinheiro, apesar de nem ser o dinheiro dele que gasto, mas sim o do meu pai. Então, tecnicamente, tenho o direito de usá-lo como quiser. Apesar de vivermos na mesma casa, nunca passamos tempo de qualidade juntos como uma família. Kevin e minha mãe frequentemente fazem planos com suas filhas e me deixam de fora dizendo que não querem me incomodar ou que querem passar um tempo juntos sem mim. Isso me faz sentir abandonada e insignificante. Eles saem para jantar ou fazem atividades que apreciam sem considerar que eu também poderia ter interesse em participar. Provavelmente é por isso que eu estava tão animada para me juntar a eles nas férias, porque raramente me incluem em seus planos. Kevin e minha mãe também não comemoram meus aniversários. Eles sempre me dizem que como as filhas de Kevin não dão importância aos seus aniversários, eu também não deveria esperar isso. É como se eles acreditassem que não mereço atenção especial só porque eles não consideram isso importante. E quando se trata de presentes, acabo recebendo coisas que nem gosto ou uso, como se eles não se importassem o suficiente para pensar em algo que realmente me fizesse feliz. Quando eu tinha problemas na escola, Kevin costumava dizer coisas como: "Você é preguiçosa, esse é o seu problema", ou "Para que se esforçar com essas coisas?". Em vez de perguntar o que estava acontecendo ou oferecer ajuda, ele se concentrava em como isso o incomodava. Minha mãe, por outro lado, simplesmente ficava calada, o que é mais doloroso porque ela podia ver o quanto isso me afetava e em vez de dizer algo preferia ficar em silêncio. Espero que esta atualização os tenha ajudado a entender melhor minha história, já que vocês estavam me pedindo mais contexto.
Atualização 2. Meu pai realmente denunciou minha mãe e Kevin ao serviço de proteção à criança. Ele não podia ficar de braços cruzados e permitir que me tratassem assim, me deixando sozinha no hospital sem pensar duas vezes. Quando Kevin e minha mãe voltaram para casa, foram contatados por funcionários do serviço de proteção à criança. Eles tiveram que responder a uma série de perguntas, explicando a situação, suas ações e sua decisão. Tenho certeza de que foi um alerta para eles, provavelmente um que eles não esperavam. As autoridades concordaram com meu pai que me deixar sozinha no hospital, especialmente depois de ter me machucado, era inaceitável. Eles reconheceram que eu havia sido negligenciada de uma forma que colocou em risco meu bem-estar. Mais tarde minha mãe me ligou. Ela não estava exatamente feliz e pude notar pelo seu tom que estava chateada comigo. Ela disse que eu os havia metido, a ela e a Kevin, em muitos problemas ao envolver o serviço de proteção à criança. Ela me avisou que o serviço entraria em contato comigo para obter minha versão dos fatos. Minha mãe então continuou me pressionando para que eu mentisse para as autoridades e dizendo que talvez eu devesse ter pensado nas consequências de minhas ações quando a abandonei no hospital naquele dia. Então minha mãe tentou me manipular emocionalmente dizendo coisas como: Dediquei anos da minha vida a você e agora preciso que me demonstre sua lealdade. Ela colocou como se ao ser honesta com as autoridades eu estivesse atraindo, como se eu fosse a culpada por tudo o que havia acontecido. Mas o que realmente me impactou foi quando ela me disse que mentir também protegeria Kevin e suas filhas. Ela explicou que a investigação do serviço de proteção à criança poderia acabar causando problemas para Kevin, especialmente com sua ex-esposa. Ela disse que sua ex poderia descobrir e usar isso como munição contra ele. Minha mãe parecia mais preocupada com a reputação do meu padrasto e a sua própria do que com o que eu havia passado. Nenhuma única vez ela me perguntou como eu estava ou se já havia me recuperado. Enquanto isso, ela continuou me implorando, me pedindo para mentir para proteger sua família. Eu disse a ela que não poderia me importar menos com como isso a afetaria, a ela e a Kevin, mas que não iria mentir para as autoridades. Eu disse a ela que contaria exatamente o que havia acontecido e que não encobriria nada para ninguém, e se isso significasse que ela e Kevin se meteriam em problemas, que assim fosse. Minha mãe gritou mais comigo, me chamou de tudo, mas eu simplesmente desliguei e a deixei gritando sozinha do outro lado. Por mais estranho que pareça, não sinto muita culpa, primeiro porque estou fazendo a coisa certa ao não mentir para as autoridades, e segundo porque minha mãe e Kevin merecem tudo isso. Atualização 3. Já se passaram quase 2 semanas desde minha última atualização. Falei com as autoridades e contei a verdade. Por enquanto vou ficar com meu pai. Ele está pesquisando escolas para que eu possa ficar aqui com ele permanentemente. Devo dizer que é bom morar com ele. Minha mãe continuou tentando me manipular emocionalmente, mas não há mais nada que eu possa fazer por agora. O serviço de proteção deu a ela um aviso. É evidente que minha mãe negligenciou sua responsabilidade para comigo e isso não podia ser ignorado. O serviço de proteção pediu que ela faça mudanças significativas, como assistir a aulas obrigatórias de parentalidade e terapia para abordar seus problemas de negligência e seu relacionamento comigo. Kevin também foi investigado, já que demonstrou falta de respeito e cuidado para comigo, especialmente durante o incidente no hospital. O serviço de proteção deixou claro que estaria monitorando a situação de perto caso eu voltasse a ficar com eles, e que qualquer outro caso de negligência ou maus-tratos levaria a consequências mais graves. Atualização 4. Não acredito que já se passaram quase 4 meses desde que estou morando com meu pai. É bom viver em um lugar onde não me sinto mal o tempo todo. Morar com meu pai tem sido um grande alívio. Ele é compreensivo, me escuta, e o mais importante, respeita meu espaço e minhas decisões. Tem sido uma mudança total comparado com o que eu estava enfrentando antes. Posso falar sobre meu dia, meus problemas, meus sonhos, e ele realmente se importa. Tenho conseguido me concentrar mais na escola e na minha saúde mental, e sinto que finalmente estou recuperando quem eu realmente sou. Também fiz novos amigos incríveis na escola e realmente gosto de passar tempo com eles. Na verdade, no mês passado pela primeira vez em muito tempo tive uma verdadeira festa de aniversário. Convidei todos os meus novos amigos e fizemos uma festa do pijama com pizza enquanto assistíamos a filmes românticos. Foi o tipo de aniversário que eu sempre quis, mas nunca tive quando morava com minha mãe e Kevin. Quanto à minha mãe, as coisas ainda são complicadas. Ultimamente ela tem tentado me contatar com mais frequência, até me enviando mensagens dizendo quanto sente muito e o quanto sente minha falta. Deixei claro para ela que ainda não estou pronta para voltar. Não acredito que nesse tempo e com um pouco de terapia ela tenha mudado tão facilmente. Quanto a Kevin, ele não se desculpou, mas também não espero que ele faça isso. Imagino que ele esteja completamente bravo comigo, então não acho que ele queira me ver, o que honestamente não me importa. Não é como se eu tivesse construído algum vínculo com ele. Agora, depois de tudo o que aconteceu, eu tentei me dar bem com o parceiro da minha mãe, mas às vezes há relacionamentos que são impossíveis, e este é um deles. Se nada acontecer, e eu não acho que vá acontecer porque agora moro com meu pai, esta será minha última atualização, então um abraço e muito obrigada por me acompanharem nessas publicações. Mas se houver novas atualizações, não leiam este último parágrafo. Atualização 5. 6 meses se passaram desde a última vez que fiz uma publicação, e eu pensava que seria a última, mas se minha mãe ou Kevin aprontarem de novo sinto que é meu dever fazer uma nova atualização. Muitos têm perguntado quanto dinheiro meu pai pagava em pensão alimentícia, mas não vou dizer, essas são questões entre minha mãe e meu pai, e não acho que importe muito.
O que importa nesta atualização é que meu pai pagava pensão quando eu morava em tempo integral com minha mãe e agora é minha mãe quem está pagando a ele. Isso é bom porque não preciso mais ser interrogada com detector de mentiras e luzes apontadas para meu rosto cada vez que preciso de um suéter novo ou algo para a escola. Meu pai simplesmente confia em mim, especialmente agora que não precisa mais enviar dinheiro para minha mãe e é ela quem envia a ele. Agora ele tem mais dinheiro e gasta comigo. E claro, minha mãe se encarregou de me fazer saber disso porque suas ligações deixaram de ser para pedir perdão e se transformaram em reclamações de como eu arruinei tudo para ela. Minha mãe se importa mais com o dinheiro que recebia e que agora precisa enviar do que em cuidar de mim. Não posso dizer que estou surpresa. Embora eu não tenha tido notícias diretas de Kevin, o que é um alívio. Ainda converso com meus amigos da minha antiga escola, os mesmos que frequentam a mesma escola que os filhos de Kevin. Por eles sei que uma das filhas de Kevin foi suspensa por brigar com outra garota, que eu realmente não conheço. Isso não seria tão grave se a filha tivesse aprendido a lição e seu pai lhe tivesse ensinado que estava errado, mas em vez disso Kevin lhe disse que ela fez muito bem em bater na outra garota, e depois disso ela se meteu em outra briga. Agora a mãe das filhas de Kevin está pedindo a guarda completa. Ela está usando o que fizeram comigo, mas essa nova situação, para solicitar a guarda completa que até agora era compartilhada. Kevin está provavelmente mais furioso do que nunca. Acho que se ele continuar nesse caminho vai explodir por conter tanta fúria dentro dele. Não sei o que vai acontecer, mas se eu souber de algo mais sobre a custódia provavelmente farei uma nova atualização. Atualização 6. Quero dizer que embora minha mãe agora esteja se divorciando de Kevin, isso não significa que eu vá voltar a morar com ela. Só quero esclarecer isso antes de contar o que aconteceu. Kevin perdeu a guarda de suas filhas que passou completamente para a mãe delas. Por isso ele está me culpando, e por consequência minha mãe. Já que sou filha dela, eu deveria ter impedido todo o problema com o serviço de proteção à criança, como ele disse. O resultado? A mãe pediu o divórcio e agora eles estão em processo de separação. Isso não muda nada em relação ao meu relacionamento com minha mãe que me ligou para dizer que arruinei tudo na vida dela, desde a pensão alimentícia até seu casamento. Tudo porque não pude aguentar uns dias no hospital sozinha. Eu a bloqueei e foi isso. Não me importo se daqui a alguns anos ela se sentir sozinha e quiser se reconectar comigo. Neste momento eu não poderia me importar menos. Houve muitas ocasiões em que ela poderia ter feito as coisas certas para mim e em vez disso tomou decisões terríveis. E quanto a Kevin, ele sempre dizia que meu pai era um fracassado. Bem, quem é o fracassado agora, Kevin?